Olá, bom dia daqui da Nova Zelândia e boa tarde aí do Rio de Janeiro, Brasil. Eu diria boa noite já. Boa noite, boa noite então. É boa tarde em algum lugar do mundo, não é mesmo? Com certeza, com E certeza. aí, como estamos Bem, aqui? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui num domingo de manhã aqui da Nova Zelândia, né? Estamos aqui com muita alegria, né, de estarmos aqui unidos novamente, né? Faz tempo que nós não vemos ao vivo, né, Sérgio? é verdade, é verdade. Que É, coisa boa, né? Nós podemos nos encontrar de vez em sim, quando, né? é verdade, é verdade. E a última vez, né, para que o Sérgio esteve aqui na Nova Zelândia conosco, foi há mais ou menos um pouco mais de 4 anos atrás, né? 2016. Isso, 2016. Na época eu estava no Brasil, mas o grupo aqui, né, que recebeu, então, o Sérgio, aqui na Nova Zelândia para mais umas sementinhas, né, de luz aqui para nossos amigos, né? E o Sérgio, que já há muito tempo participa do movimento espírita aqui, não só na Nova Zelândia, mas também como na Austrália, né? Essa parte do mundo. Então, realmente é muita alegria termos aqui o Sérgio participando dessa live, né? E as pessoas que estão aqui nos acompanhando provavelmente já viram, né, que o assunto é sobre esse referendo, que, por sinal, deveria ter sido hoje, né? Mas por causa da pandemia, o governo preferiu adiar um pouco para o mês que vem, que nos proporcionou um tempinho extra para esclarecer, né, a população aqui da Nova Zelândia e de outros países também que nos acompanham nessa transmissão sobre esses dois temas, né? O governo decidiu fazer esse referendo, vão ser eleições políticas esse ano agora, então eles decidiram fazer esse referendo, e o resultado do referendo vai se transformar em lei, né? E tem duas partes, né? A primeira é sobre a decisão do término de vida, a eutanásia, e também a, a liberação da cannabis ou a maconha para o país, que já é liberada para fins medicinais, né? Isso já foi passado lei, não fizeram referendo, mas já passaram para a lei, e agora colocaram na mão da população, então, essa decisão que é muito importante e que vai ter consequências, não só do ponto de vista social, econômico, financeiro, mas também as consequências espirituais, que seria o tema que nós vamos abranger aqui com o doutor Sérgio, né, médico, cardiologista, físico, espírita, né, que vai dar essas informações para a gente. Então, passando a palavra aqui para o doutor Sérgio, né, agradecendo novamente pela presença, né, e o que poderíamos começar com esse assunto, com esses assuntos tão importantes aqui, Sérgio? Olha, Mani, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria nós podermos estar juntos, lembrando dos amigos queridos de Auckland, da Nova Zelândia de um modo geral, e valorizar desde logo a sua iniciativa, para que nós possamos utilizar esses minutinhos para algo que seja proveitoso, né, em relação a Sim, reflexões a respeito. Na verdade, são dois aspectos bem diferentes, são duas questões bem distintas. De certo modo, tudo é importante, as duas questões, né? E antes de nós considerarmos algo a respeito, é importante nós lembrarmos que, do ponto de vista da doutrina espírita, que de certo modo nós todos abraçamos, quanto à questão da eutanásia, a doutrina espírita nos esclarece muita coisa a respeito. Nos livros da codificação kardeciana, numa obra imensa que é a Revista Espírita, que ainda é relativamente pouco lida, pouco estudada e por isso pouco conhecida, que faz parte, claro, da doutrina espírita. A questão
da maconha, ela é como que algo muito específico. E nos tempos de Kardec, esse não era um problema conhecido. Havia, claro, porque é uma questão muito antiga, a questão das drogas de uma maneira geral, em toda a história da humanidade, né? Mas eu não conheço nenhuma citação específica sobre esse termo, sobre essa questão que é a marihuana, que é o cannabis, que é a maconha, na codificação kardeciana. Então, eu também queria fazer um apontamento, que é a ideia de que uma coisa é o que a doutrina espírita nos traz. Outra coisa é o que nós espíritas, que conhecemos mais ou melhor os conteúdos doutrinários, pensamos sobre os mais variados problemas humanos. Então, nós temos que ter muito cuidado para nós não dizermos que a doutrina espírita diz isso ou aquilo, né, quando não é bem ela que diz, porque já estamos, aliás, graças a Deus, há mais de um século e meio, 163 anos desde a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, nós temos mais de um século e meio da doutrina no planeta, nós temos todo um longo período semelhante de movimento espírita, mas uma coisa é o que a doutrina diz, é o que está na codificação e em obras complementares que são aceitas pela maioria dos espíritas, mas não por todos. De tal maneira que Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz e outros autores, mas esses três em especial, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é algo extraordinário, é como o mais importante desdobramento do trabalho de base do edifício da doutrina espírita, né? A base kardeciana. Sim. E algumas obras e alguns autores que foram trazendo novos subsídios. Existem aqueles companheiros que até nem aceitam certos outros autores, porque se detém muito especialmente a codificação kardeciana e tão somente. Eventualmente, sim, um que outro, certos outros autores que estão de acordo com os seus pensamentos, porque há muito isso também, né? Enfim, a ideia é de que o nosso primeiro aspecto é a questão da eutanásia, né? Então, na verdade, a eutanásia é um gesto, um ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou uma doença dolorosa, né? Então, é importante nós nos lembrarmos, antes de tudo, Maria, que mundo é esse, não é verdade? Sim. A ideia de que esse não é um mundo qualquer. Isso aqui não é uma referência de mundo. Antigamente, nós não poderíamos pensar assim. Nós pensamos agora desse modo porque temos conteúdos de conhecimento sobre a realidade do universo, sobre a pequenez do planeta Terra no sistema solar, em meio a uma galáxia que é a Via Láctea, de 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. A ideia de que em todo lugar há vida humana, em todo lugar existem humanidades. Então, isso aqui, como Emmanuel chama no livro Roteiro, a Terra é um grande educandário. Mas para outros espíritos, e para ele também, num outro aspecto, a Terra é como que um grande hospital. Sim. Então, as pessoas não vêm para cá, os espíritos humanos não vêm para cá
a partir de uma escolha aleatória de Deus, de um jogar de dados quaisquer. Então, nós precisamos considerar isso. Nós somos espíritos enfermos. Nós podemos viver até uma reencarnação toda sem maiores problemas de saúde. Mas o que é típico? A medicina e as doenças é o que mais há de característico da vida humana. É difícil em viver uma vida até a idade provecta, até 80, 90 anos, sem viver as dificuldades ou as agruras de um diagnóstico mais sério qualquer. Não é? Sim, então, nós temos, verdade. Se é verdade, Mani, que nós temos como que uma pandemia agora pelo novo coronavírus, que é um desafio para a saúde pública do mundo inteiro, porque não há nenhum país sem vírus e sem morte, sem hospitais cheios, sem problemas na questão das escolas das crianças, pelo isolamento necessário, a questão econômica, não é, o prejuízo para as economias dos países. Mas antes disso, e ainda agora, nós temos questões altamente preocupantes, relevantes na nossa sociedade em geral, podendo haver diferenças de país para país, né? Mas, de regra, as pessoas adoecem. E as pessoas adoecem porque nós não somos apenas o que nós somos agora. Nós somos agora vamos dizer, a reunião, não é? De tudo que nós já fomos e fizemos em vidas anteriores. E justo aqueles que mais contrariaram as leis de Deus e que se comprometeram diante da justiça divina, somos nós. É claro que em mundos primitivos nós podemos ter um conjunto de almas ou espíritos em condições mais precárias do que as nossas. Mas, de um modo geral, agora nós entendemos um pouco melhor quanto a que mundo é este. E quem nós somos. E o que nós estamos fazendo na Terra. Não é? Independentemente de em que nação, em que país, em que cidade nós nascemos ou escolhemos depois para vivermos, né? Nós todos vivemos certos padrões, certas tendências. E em meio a isso tudo, que na verdade é um grande laboratório também, é um laboratório da evolução espiritual em parâmetros de vida eterna. Então, não estamos falando de materialismo, nós não estamos falando de enriquecimento, nós não estamos falando, vamos dizer assim, em termos do conforto material. Nós estamos aqui podendo ter mais ou menos condições propícias para tal, e isso também tem razões históricas. Nós estamos aqui com uma finalidade fundamental, que é a nossa evolução espiritual. E nós nos lembramos de uma coisa: evolução espiritual, ela se dá para todos os filhos de Deus em dois grandes aspectos. Nós temos o desenvolvimento em ciência universal. Ciência universal é o conhecimento da como que realidade. E nós ainda somos pequenos, somos incipientes nisso. Tudo bem que nós já temos a física moderna, a mecânica quântica, o entendimento da teoria da relatividade geral e especial de Einstein. Nós temos telescópios maravilhosos, sondas extraordinárias, visitando outros planetas, sondando outras partes do grande universo. Mas isso não é tudo, porque o universo divino é uma coisa muito mais ampla
Mas é claro, se lembrarmos nos tempos de Kardec, com Flammarion, Camille Flammarion, Uhum. o conhecimento já tinha crescido bastante. Mas se nós Sim. compararmos com o que nós sabemos hoje, o passo que foi dado é um passo gigantesco, tanto na Sim. direção do infinitamente grande, como no sentido do infinitamente pequeno, na E é estrutura interessante, íntima. ver que, comentando, né, sobre os grandes passos que nós já temos dado na ciência, e nós vemos ainda hoje em dia alguns irmãos e irmãs que ainda estão tentando negar a ciência, né? Vemos a teoria dos terraplanistas, vemos as pessoas não acreditando na ciência com relação ao vírus, né, a pandemia que está acontecendo. Então, Aqui mesmo, realmente, nós estamos, parece que, não regredindo, mas repensando a ciência e temos que evoluir não só intelectualmente e moralmente também, né? Como podemos ver essa questão, né, Sérgio? então, Maria, repara, nós temos dois grandes desafios. São as Sim, duas asas dos voos futuros que os nossos espíritos poderão dar no grande universo, que é um universo feliz, que é sim, no sentido da plenitude, que é no sentido da emancipação no rumo da felicidade. Então, um grande aspecto é ciência universal. Nas vidas futuras, nós vamos aprender mecânica quântica na infância. Hoje não dá. sim. Hoje as Como se pessoas. fosse alfabetismo, né? Como ler e escrever, vai ser parte do currículo do É, primário. visitando os Estados Unidos, e não só, você tem livros infantis, como se fossem contadores de histórias, com desenhos bem infantis, coloridos, Quantum Mechanics for Children, entende? Uau, De tal maneira que é quase que para lactente. Então, nos tempos de Kardec, havia a atomística de Dalton. Então, Dalton era um cientista da época e de alto nível, de um conhecimento extraordinário. E a atomística que ele dizia, e era o que a ciência alcançava, o átomo era indivisível. sim, Então, o átomo era a estrutura menorzinha que a matéria poderia ter. Até porque outras coisas afora a matéria eram insuspeitadas na época. Pois bem, de Dalton para cá, especialmente de 1900, do 14 de dezembro de 1900 para diante, nós tivemos o surgimento da mecânica quântica, da quantização da energia, e vieram a descoberta do próton, do nêutron, do elétron. Hoje eu brinco dizendo que se eu pergunto para o meu filho de 8 anos, o Vicente, que é o meu caçula, sim. filho, de que é feito a matéria? Aí a resposta dele é assim, ó, pai, de quarks e leptons. Ah, pai, os gluons também. Eu falei, é exatamente isso. Tudo bem que ele é meio que um filho de físico, mas a Sim, ideia é de que essas coisas serão naturais. Mas a sim, outra questão, afora a ciência, que envolve química, física, biologia, matemática, astrofísica, astronomia e tantas coisas lindas, não é? Que nós ainda poderemos trabalhar as ciências exatas, mas as ciências humanas e outros aspectos da ciência em geral, nós temos a questão do desenvolvimento moral. E nós estamos num determinado ponto da longa trajetória evolutiva de espíritos do nosso feitio, de muito atraso ainda, não é? Uma longa história pregressa, onde nós erramos muito, onde nós fizemos escolhas equivocadas, escolhas mal-sucedidas, contrariando as leis de Deus e agindo na sociedade ou agindo em casa, no lar, né? Gerando os mais variados problemas para os outros e nos comprometendo
diante da lei de amor, justiça e caridade, como está muito bem estudada no Livro dos Espíritos. Sim. Então, nós estamos vivendo doenças e problemas de todo tipo pelas nossas dificuldades morais antigas. Então, orgulho, que é a nossa principal mazela ou imperfeição, a ambição por ocasião do orgulho, o uso da força para a obtenção de aspectos de ambições humanas, né? A ideia de egoísmo, a ideia de vaidade, tudo isso ainda é muito comum na Terra. Então, nós estamos vivendo um somatório das dificuldades que nós geramos para os outros e, pela lei de causa e efeito, agora gera como que as doenças do dia a dia. Então, por que eu estou me lembrando destas coisas? Porque o grande futuro é um futuro de saúde, de bem-estar, de plenitude, de felicidade. Então, o que nós vivemos no planeta Terra, que é uma grande escola, mas é também como que um grande hospital, são aspectos necessários, são aspectos de lei. Podemos ter espíritos cobrando dívidas kármicas, cobrando questões e obsediando a humanidade, obsediando indivíduos, pessoas, homens, mulheres, crianças, até, vamos dizer assim, embriões e fetos. Podemos ter obsessões entre desencarnados, podemos ter obsessões entre encarnados, de tal maneira que há uma mescla, né? Um oceano de vibrações, pensamentos, sentimentos que estão relacionados a todo tipo de sofrimento humano na Terra. E para que a gente veja que isso não é tão antigo, né? Quantas guerras, meus amigos, nós vimos no último século? Nós tivemos a invasão da Armênia pelo Império Otomano, nós tivemos, na mesma altura, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19, tivemos a Segunda, tivemos a invasão do Afeganistão, do Iraque, tivemos o Vietnã, tivemos o Camboja, tivemos o Khmer Vermelho no Camboja, tivemos o stalinismo na Rússia, né? E um comunismo altamente vinculado à violência e à morte. Então, tudo isso é próprio de uma humanidade que é muito doente. E as consequências são os nossos dramas na vida pessoal. E se nós repararmos a nossa história, nós vamos ver que nós ainda temos muito da misericórdia divina, nos permitindo o reajustamento a níveis mais individuais, mais amplos e coletivos, ao longo das nossas vidas, para que tudo isso que nós já fizemos de equívocos, isso tudo nós possamos superar. Então, doença grave faz parte do contexto. Nós temos que compreender a realidade, nós temos que buscar as virtudes, porque as virtudes são curativas. Nós não vamos curar um câncer com uma cirurgia para extração do tumor apenas. Radioterapia, quimioterapia, imunoterapia é o arsenal da oncologia moderna, é uma maravilha o que nós já conquistamos pela medicina. Mas se não houver uma mudança interna, se não houver uma transformação, uma ressignificação, um desvencilhamento das nossas tendências negativas, ruins, e uma mudança para as aquisições das virtudes, gradualmente, progressivamente, mas com consciência, nós vamos continuar adoecendo. E aí a questão da eutanásia vai surgir toda hora. Por quê?
porque nós temos que considerar que a eutanásia em si é uma ideia para que as pessoas que estão tendo doenças que não são reversíveis, não são curáveis pela medicina moderna, essas doenças geram dor física. E há toda uma dificuldade, uso de opiáceos, uso de analgésicos potentes, no sentido de reduzir a sintomatologia dolorosa. Mas outra questão é a ideia da terminalidade. É a ideia de doenças onde se alcança uma determinada condição em que não há a menor previsão para que nós tenhamos como que possibilidade de não morrermos. A questão é quando que vamos morrer, quando que vamos desencarnar. Pode ser daqui a 1 mês ou 6 meses, dificilmente longe disso. E aí muitas pessoas que, por causa dessas enfermidades, estão sofrendo em casa ou estão sofrendo nos leitos dos hospitais, nas terapias intensivas, ou estão sofrendo em leitos de emergência ou de hospitais oncológicos, há uma vontade de muitos de se verem livres de uma espécie de uma prisão circunstancial, de uma prisão que é uma prisão do corpo, que significa ficarmos mais um tempo, que é um tempo que não sabemos qual é, presos ao sofrimento num leito de dor qualquer. E nesse referendo aqui da Nova Zelândia, uma das cláusulas dizendo que essa dor, ela não necessariamente seja uma dor física. Se a pessoa estiver sofrendo de uma dor psicológica, emocional, né, ela pode pedir o término da vida também. Então, realmente qual seria essa determinação de uma dor insuportável, né? Muito bem. Qual seria realmente um pouco uma linha que não é muito bem definida, né? Então, outra questão é se pensar, né, com relação a esse referendo. Quem vai definir qual é essa dor, qual o limite dessa dor, né? Então, realmente não, ela vai além do físico, pode ser além do físico também. Só um detalhe para as pessoas que estão vendo aí, né? Então, meu amigo, repara o seguinte, essa questão é como tudo em medicina, ela é muito individual. Não há dois pacientes iguais. Eles podem ter a mesma doença, no mesmo estágio de gravidade, mas são pessoas diferentes. Sim. São almas diferentes, são espíritos diferentes, com histórias diferentes. Então, isso tem que ser muito bem analisado, e eu acho, né, que qualquer medida que seja generalizadora, ela é de altíssimo risco de nós entrarmos como que num terreno movediço. E a gente lembra a questão dos interesses humanos. Entende? O que deve prevalecer? É o interesse do sintoma e do sofrimento atual, e aí é natural que a gente queira se livrar, né? Mas o que deve contar? O que é mais relevante para quem? Para o espírito imortal, que é o doente de hoje. O que mais vai contar para ele em termos evolutivos? Ele interromper, ele ter um apoio legal para, quando bem entender, sabe lá, por que critérios, né, a sua vida, porque ela ficou mais difícil, a medicina não sabe lidar com isto, com os seus 6.000 anos de história. A medicina está aprendendo também. Não é? E aí uma lembrança, o médico, ele tem na legislação, por exemplo, no Brasil, o dever de cuidar, o dever de evitar a morte, o dever jurídico, inclusive, legal, portanto, de fazer
tudo que conheça, buscar todos os recursos para que a vida seja preservada. Agora, é de se pensar as vidas em condições diferentes. Né? Querem ver um exemplo curioso? Para nós nos ilustrarmos um pouco. Né? Então, de um modo geral, a eutanásia, que é um pouquinho diferente do suicídio assistido. A eutanásia é quando o próprio profissional de saúde, o médico, ajuda ao paciente para que, vamos dizer assim, ele, médico, haja pela interrupção da vida, para nós espíritas, daquela reencarnação, que tem uma importância crucial. Aliás, vale a lembrança de toda a nossa história, a reencarnação mais importante é a atual. E, na questão da transição planetária, ela é altamente decisiva. Então, qualquer perda de oportunidade, mesmo no leito de morte, pode significar todo um adiamento de uma conquista moral e espiritual que foi amorosamente engendrada pela providência divina para que nós tivéssemos o melhor proveito. E, às vezes, é justo naquele finalzinho, onde o sofrimento aumentou, onde nós não temos para onde correr, como se diz, a doença está ali evoluindo inexoravelmente, né? E é ali que, então, nós vamos pensar certas coisas, nós vamos ter uma motivação moral para nós estarmos, talvez, perdoando as pessoas, levando para o mundo espiritual conquistas de última hora. Que se a vida é pela eutanásia como que interrompida antes, você vai chegar no mundo espiritual, talvez, eu vou dizer algo que é forte, mas talvez perdendo as melhores oportunidades, claro, que em meio à dor e ao sofrimento, para reajustes com entidades, com familiares, colegas, conhecidos, amigos, vizinhos, desafetos. Por quê? Porque a dor, ela é como que ela impele o indivíduo, a mente humana, o coração, a alma, a buscar outros horizontes de entendimento. E muitas vezes esse é o link, ou é o mecanismo, a ferramenta, o instrumento para determinados upgrades morais de última hora. Então, do ponto de vista do espiritismo, aí realmente eu posso falar pela doutrina espírita, Kardec trabalhou essa questão. Os espíritos da codificação deixaram bem claro para nós que um minuto, derradeiro que seja, ele pode ser fundamental para a vida atual ter tido o maior valor possível para algo de uma redenção, algo de uma conquista, de um pensamento, um sentimento diferente de antes. E eu me lembro de várias questões, nós poderíamos ficar muito tempo conversando, porque uma coisa leva a outra. Mas Sim, essa é a intenção. Exemplificarmos, né? Leon Denis, contemporâneo praticamente de Kardec, né? Ficou até mais adiante, desencarnou em 1927, Allan Kardec desencarnou em 1869, 31 de março, né? Leon Denis traz a ideia, que é um alerta, do tipo: cuidem bem, tratem de fazerem na vida tudo
que vocês vieram aqui fazer. Ou seja, ele dizendo, olha, é uma luta, nós sabemos, ele encarnado escrevendo, é uma luta árdua, difícil, como que entre o bem e o mal. É uma luta íntima, interna, para que prevaleça o crescimento espiritual, moral, em termos de virtudes. E aí ele diz no mesmo parágrafo, cuide no sentido de que você, ao sair daqui, ou seja, quando você morrer, você vá para o mundo espiritual de volta melhor, ou se possível, muito melhor do que quando você aqui entrou. Então, os últimos meses, quando é uma doença crônica, uma doença progressiva, um câncer que não respondeu ao tratamento oncológico moderno, numa criança, num adolescente, num adulto jovem, num senhor de mais idade ou numa senhora, né? Na verdade, a doença foi progredindo, um câncer de pâncreas com metástases ósseas, e a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai havendo mudanças muito sérias a nível biológico, a nível do corpo, sintomas, cansaço, fadiga, indisposição, dores muitas vezes muito sérias, requerendo analgesia, às vezes até com drogas opioides, como é muito comum em muitos países, até gerando problemas de dependência, como nos Estados Unidos da América. E a ideia é de que tudo isso faz parte da vida humana em termos de espíritos muito comprometidos. Então, se nós deixarmos a liberação da eutanásia por mecanismo jurídico, por mecanismo legal, nós vamos entrar numa zona cinzenta entre o que é branco e o que é negro. E nessa zona cinzenta, nós vamos poder errar mais do que nós já errávamos antes, de tal maneira que nós vamos perder. Porque nenhum sofrimento vivido com uma determinada aceitação, com uma determinada resignação, é perda. Pelo contrário, é sempre positivo. Porque todos que chegam no mundo espiritual, após viverem certos dramas na Terra, né, quando despertam de volta para a vida espiritual, num retorno para casa, porque a nossa casa verdadeira é na vida do além-túmulo, essas pessoas agradecem a Deus terem superado de um modo sadio aqueles tempos mais difíceis de uma doença qualquer, crônica, ou de um sofrimento muito grande por causa de outras questões ligadas a politrauma, acidentes, fraturas e outras coisas que vão levando essa realidade adiante. Então, do ponto de vista humano, né, a ideia que o Espiritismo sugere para nós é que jamais nós nos comprometemos com as questões do nascimento e da morte. Porque tanto a vida, claro que os casais, eles têm toda uma importância fundamental, fora a adoção, né? Mas a ideia de que o nosso processo de resgate kármico, o nosso processo de superação espiritual e moral, ele começa na programação reencarnatória, que compreende a vida embrionária, a vida fetal das crianças, dos adolescentes, até o finalzinho, até o último minuto, como nos acena a doutrina espírita. Então, se nós agora, vivendo na Nova Zelândia, né, porque isso vem sendo discutido em diversos países, né, se no sentido de liberação ou não, de criminalização ou não, legalização ou não,
Tudo isso é delicado. E se o Espiritismo veio, é porque agora ele presta também um serviço ao mundo. Porque, reparem, isso é um fenômeno quântico, entrelaçamento. Toda vez que alguém, algum espírito, alguma pessoa, algum ser humano consegue superar as dificuldades e, porque conseguiu superá-las, consegue evoluir, ascender, o entrelaçamento quântico leva a humanidade inteira um pouquinho para cima. Mas, ao mesmo tempo, e pela mesma lei, toda vez que nós perdemos oportunidades, toda vez que nós nos embaraçamos, que nós nos deixamos envolver por sugestões essas ou aquelas, por tendências profundas, tendências íntimas, que não eram, de fato, as melhores a favor da nossa evolução, nós não retrogradamos, porque não há retrogradação na lei, mas nós ficamos com os mesmos problemas antigos. E aí, o nosso peso kármico, a densidade do perispírito, nos mantém mais para baixo. E quando nós descemos ou ficamos mais embaixo, a humanidade desce junto. É aquele sentimento de não ter, de ter perdido uma oportunidade de alcançar um objetivo, né? Um degrau novo de consciência espiritual, de evolução, não é? Esse sentimento de... Sem dúvida nenhuma. E uma outra questão que é muito típica, vamos dizer, na realidade, só um pouquinho, na realidade do planeta Terra, quando nós desencarnamos, chama-se arrependimento. Sim. E aí, qual é a questão? A questão é que, no mundo espiritual, o que há de mais típico por lá, quando as pessoas acordam, quando as pessoas... se eu soubesse! Se eu fizesse! Se eu soubesse. Então, o Espiritismo, que é o nosso tema hoje, ele vem nos ajudar, Mani, para que nós saibamos, antes de termos que recomeçar. Porque o que nós não conquistarmos agora por uma falha qualquer, não é um tropeço no caminho, não é uma turvação mental que não nos deixou compreender bem as reais necessidades daquelas experiências, quais forem ao longo da vida, aquilo vai nos trazer dificuldades. E aí talvez seja mais um item na programação de uma vida futura, em que, de novo, nós vamos viver um constrangimento e termos, como que no laboratório da evolução, que termos uma decisão melhor. E, naquele momento, conseguindo fazer algo no sentido conciliatório, no sentido da nossa evolução. Então, se nós pudéssemos dizer para o governo da Nova Zelândia, não é? Para a sociedade neozelandesa, né? Esse país lindo que a gente ama, vocês estão aí, nós já visitamos e conhecemos, que país lindo, que gente linda. Não é? Se nós pudéssemos sugerir algo do tipo, não aceitem, não é? Esse grau de liberdade é uma conquista da sociedade do país Nova Zelândia. Terem a chance de fazer um referendo, de poderem, em grau de liberdade, votar pelo sim ou pelo não. Mas, espiritualmente falando, a sugestão qual é? Pensemos bem, é o livre-arbítrio que nós vamos utilizar agora. Sim. Só uma pausinha aqui, Sérgio. Eu vou só dar um aviso. Tem algumas pessoas colocando perguntas aqui na nossa live. Está tendo algum problema aqui no StreamYard. Eu não estou conseguindo, não vou conseguir colocar as perguntas na tela. Mas vamos deixar um tempinho para as perguntas mais próximo ao final, ok?
só para avisar o pessoal, podem continuar colocando suas perguntas, não tenho como colocar na tela, mas assim que nós chegarmos um pouquinho ao final dessa conversa, vamos colocar algumas perguntas. Por falar em pergunta, eu tenho uma pergunta, então. Falando sobre livre-arbítrio é uma bênção, uma dádiva que Deus nos dá, né? Então, como seria essa indicação do uso do livre-arbítrio, utilizando esse referendo para que a população decida? Se a população decidir de uma forma, será que a população estaria preparada para agir nesse livre-arbítrio? Mani, Do ponto de vista moral? Olha como é delicado. Porque o voto livre dentro de um referendo é algo que nós votamos tentando pensar o quanto nós nos identificamos com a questão. Sim. Tipo, se eu vivesse esta situação, o que eu quereria para mim? Mas eu não posso esquecer que o voto em que eu penso no meu conforto, num conforto numa primeira instância, mas que nós já estamos vendo que as consequências são outras, que o abreviar da vida, ele pode ter como que um ganho em primeira instância, mas eu vou ter uma perda muito grande em segunda ou terceira instância. E o mais delicado é que quando eu penso em mim, o que eu gostaria do resultado geral do referendo, eu penso muito em mim, mas a minha decisão com o meu livre-arbítrio e o meu voto pode decidir os destinos e circunstâncias de todos os habitantes e viverem no futuro uma situação análoga. Então, a minha responsabilidade, ela é muito grande. Ela não é um voto para decidir algo para mim ou para um familiar querido. Eu estou num empreendimento, né, nacional envolvendo milhões de pessoas que possam viver uma dificuldade médica, que se pense na interrupção da vida, e isso poderá trazer para centenas ou milhares de pessoas dificuldades espirituais, porque não souberam decidir melhor e as leis favoreceram por escolhas do referendo. Essa falta de, sim, e essa falta de esclarecimento e compreensão dessa realidade espiritual pode fazer com que a pessoa ache que esteja fazendo um ato de misericórdia para um familiar. Ah, meu familiar está sofrendo bastante, talvez proporcionando essa escolha de terminar a vida mais fácil, eu estou ajudando essa pessoa. Né? Então, como tentar esclarecer aqueles que nem tem essa crença da vida após a morte, que tem essa crença das consequências da vida numa reencarnação futura, as pessoas que não entendem, né, a realidade da reencarnação, fica um critério um pouco difícil, né? Muito difícil. O espiritismo é luz para o mundo, de tal maneira que a gente até lamenta que o espiritismo não tenha como que sido capaz de contemplar a sociedade de todos os países em relação a tudo que a doutrina esclarece em todos os aspectos. Então, olha o risco que se corre. A vontade era de que o espiritismo e o conhecimento dessas verdades sobre o sentido espiritual da vida, isso pudesse estar como que se derramando dos céus para todas as pessoas, para todas as consciências. Porque o espiritismo, que é luz, ele ilumina as consciências. E consciências iluminadas pelas questões das leis divinas
que os postulados espíritas esclarecem tanto, não é? Trariam nesse momento uma contribuição inestimável para que a decisão coletiva da Nova Zelândia seja a melhor de todas. E é como o Mani lembrou, não é? Quem não tem uma visão mais espiritual da realidade, quem pensa, por exemplo, essa é a grande diferença, quem pensa que a vida começa no nascimento, tem gente que até pensa que a vida só começa quando da cesariana ou do parto normal. A vida começa antes da concepção, num certo sentido, quando a programação espiritual tem início. É claro. De um ponto de vista mesmo material, né? A vida começa na gestação. Do ponto de vista espiritual, muito anteriormente, né? O que nós chamamos de concepção, a união do é. espermatozoide com o óvulo, não é? Sim. Mas a ideia de que a vida vai longe. Então, nós precisaríamos da doutrina espírita que ela, ou outro conjunto que esclarecesse a humanidade, no sentido de que o corpo físico, que por uma doença gerando sofrimento, na verdade é apenas uma circunstância da longa trajetória de uma alma, de um espírito, e que não vale a pena, em parâmetros de vida eterna, você privar a alma encarnada de viver semanas, meses ou às vezes alguns anos, não é? Com um determinado drama, né? Mas que este drama bem vivido seria altamente benéfico, seria um salto qualitativo, um salto quântico moral de enorme significado. Eu me lembro de um físico querido que era Stephen Hawking, não é? O universo numa casca de nós, não é? Sim. O livro dele sobre uma breve história do tempo, uma figura linda, viveu uma doença grave, esclerose lateral amiotrófica, viveu em cadeira de rodas décadas, sofreu muito, era uma mente brilhante, portanto e foi até uma longa jornada, venceu e lutou, entende? Por todos os minutos da sua vida, tendo ao seu lado uma enfermeira, uma esposa linda, no sentido da dedicação àquele seu companheiro, dando a ele todas as melhores condições, e ele continuou escrevendo e tudo mais. Mas eu gostaria de lembrar também, para vocês terem uma ideia, em 2010 foi publicado no New England Journal of Medicine, que é a melhor revista de medicina do planeta. Ela é publicada em Massachusetts, nos Estados Unidos, todas as semanas há muito tempo. E aí um grupo americano faz uma pesquisa em que a experiência é assim. Vocês viram que existem pessoas que fazem cirurgias na cabeça, retiram um tumor grande e continuam vivas, mas inconscientes. Continuam vivendo, mas nos hospitais de doentes crônicos, sendo cuidados por médicos e enfermeiros durante anos e anos e anos. Porque as famílias, reconhecendo que, independente de não ter consciência, a vida estava presente, pessoas que não se comunicavam com as equipes de saúde no hospital, não se comunicavam nas visitas familiares, não é? Eram pacientes em coma, não é? Espontâneo por causa da gravidade dos problemas encefálicos cerebrais de variadas origens. Pois bem, e aí o que eles fizeram? Uma experiência notável. Os médicos tinham um microfone e alto-falantes lá na beira do leito. E os médicos, pelo
computador, eles sabem tudo da identificação de cada doente. E aí colocavam esses pacientes dentro de uma câmera de ressonância nuclear magnética funcional e se estudava a atividade cerebral. Então, quando você pergunta para alguém que não tem problema médico, o nome do teu irmão é João, e realmente acende uma área do cérebro. Se você pergunta algo que a resposta vai ser não, e essas pessoas são normais, acende outra área de outra cor. Então, a gente sabe o padrão de resposta sim ou não pela localização no cérebro e pela tonalidade luminosa. E aí eles pegaram dezenas de casos de pessoas com cérebros totalmente alterados e inconscientes, sem nenhuma interação com ninguém. E aí, o que eles viram? Quando eles usam de ver o prontuário, e aí eles perguntam, e o alto-falante fica na orelha do paciente, na beira do leito, e o colega no posto médico pergunta: o nome do seu pai é Alexandre? Ele escuta na beira do leito, inconsciente, em coma. E aí o que acontece? Se, pelo prontuário, o nome realmente do pai é Alexandre, o cérebro dele acende a luz do sim. Uau! A área do sim. O que é isso? Ao mesmo tempo, se ele pergunta, a sua filha é Joana? E a resposta seria não, se fosse uma resposta direta, ele vai acender a área e a tonalidade do não. E todos responderam com correção. Ninguém falhou. Ou seja, há um processo de comunicação com pacientes em coma. Nós podemos trabalhar isso e outras questões, Mari, em outro momento. Sim, essa foi uma das perguntas enviadas para nós pelo e-mail, então obrigado já por ter respondido em antecipação. Mas esse conhecimento, ele é de uma forma geral da medicina atual ou... Quem não alcançou, não assimilou esse tipo de informação de pesquisa médica séria, não o fez porque não quis. Sim. Entende? Hoje, vale a pena. Deixa eu só retocar. Por que eu lembrei do New England Journal of Medicine? Porque para que a gente saiba que a alma está ali, o espírito está ali, ele está participando, mesmo numa situação que é extrema, que é uma situação limite. E muitas pessoas, se olharem aquele quadro aparente de sofrimento, porque não pode andar, porque só come por sonda nasointeral, porque precisa de fisioterapia, de cuidados esses ou aqueles, acha que não vale a pena continuar a vida, certas famílias poderiam, em casos semelhantes, terem autorizado a interrupção dos cuidados médicos, se a lei permitisse. O que resultaria? É claro que é uma situação penosa, mas até que ponto é penosa, nós não sabemos. Ela é penosa no nosso olhar, no nosso ponto de vista, porque para nós a vida só vale a pena nos moldes habituais. Ficar em cima de uma cama 5 anos, só dando trabalho, entre aspas, das equipes profissionais do hospital, poderia alguém pensar, isso não tem valor, desliga tudo. Ou então usa um Dritrin, uma substância que gera morte, gera parada cardíaca. O que é isso? Isso é eutanásia. Sim. E aí o que vai acontecer? Anos ou meses podem ter sido jogados fora. Por quê? Porque a nossa visão era estreita e o espiritismo veio para
dilatar o nosso entendimento sobre tudo, absolutamente tudo. Eu tenho Então, uma perguntinha aqui, só para que acho que tá ligado com essa explanação que o senhor fez agora, que é a seguinte: uma vez que alguém decidiu pela eutanásia, qual a consequência para o espírito que desencarna em relação ao fluido vital? Como esse fluido vai se esgotar? muito bem, boa pergunta, gostei. Reparem, o fluido vital ele vai viver um processo que não é natural. Ele não vai se desfazendo gradativamente, né? Mas o que acontece? A decomposição física vai existir. E nós nos lembramos que fluido vital pertence ao homem físico, pertence ao corpo, pertence ao duplo etérico, pertence ao corpo etérico, ao homem carne, como a gente diz, que vai perder a vitalidade. E esse fluido vital vai voltar para a natureza, ele vai voltar para o entorno. E só para vocês terem uma ideia, né, esse fluido vital pode ficar pendente até nos cemitérios, para onde esses corpos são levados. Se isso acontece, por que em cemitérios, esse é outro tema, eu não ia entrar nisso, mas por que nos cemitérios há um mundo de espíritos? Por que cemitério é lugar cheio de entidades? São entidades ignorantes, na maioria das vezes, que ficam ali para consumir fluido vital dos recém-desencarnados, num processo de vampirização. Porque eles se alimentam daquilo, eles se locupletam e eles se abastecem disso. Então, o fato de você acelerar o processo de morte, isso tem inúmeras consequências. E uma delas é em relação ao fluido vital. De tal maneira que o processo vai demorar mais para acontecer, porque ele foi interrompido. O processo da morte lenta e gradual, ele vai também permitindo a dissipação do fluido vital num intervalo de tempo próprio, natural, de acordo com os princípios e leis da natureza biológica, física, humana. Se você age bruscamente, é o caso do suicídio. É o caso mais brusco ainda. Entende? É um tormento, é um conjunto de problemas. Na eutanásia também, mas é menos grave do que no suicídio. E a questão do fluido vital também é igualmente importante. Por quê? Porque, de repente, né, o espírito ele não se desprende daquele corpo. Ele tentou se desprender, mas nem sempre consegue. E o que é mais grave, quando consegue, ele, em geral, como está no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo autor espiritual Cândido Botelho, não é? Nós vamos ver o Vale dos Suicidas. De tal maneira que tudo isso é um conjunto de questões relevantes. Então, pena de morte, suicídio, aborto e eutanásia são 4 questões que o Espiritismo nos ajuda a esclarecer os prós e os contra, na maioria das vezes, tudo contra. Sendo uma interrupção de um processo que faz parte da lei divina, né? Uma programação divina. É verdade. Tem um tempinho para mais uma perguntinha? Nós vimos a consequência para o desencarnado, né? Pessoa que desencarna. Mas tem uma perguntinha aqui com relação aos que ficam. É uma questão seguinte: em situações de guerra ou pandemias, há muita pressão por decidir por um paciente ou outro, porque faltam recursos para atender igualmente a todos.
O médico que decide por dar maior suporte a um indivíduo porque a chance de vida é maior do que um outro seria culpado por cometer eutanásia? Ok, a resposta, já vi que a resposta é não. Já vi que a resposta é não. Mas, no caso e complementando um pouquinho a pergunta, quais seriam as consequências de um médico que facilita a eutanásia? Duas perguntas numa só. Muito bem, então vamos preparando do seguinte. Aqui é uma questão bem diferente. Sim. Nós nos lembramos que toda ação supostamente criminosa, ou mesmo criminosa de verdade, o que não é o caso aqui, na pergunta que vocês fizeram, sim, tudo tem a ver com atenuantes e agravantes. Todo o processo jurídico humano, o juiz leva em consideração aspectos que atenuam a falta, a culpabilidade e outros aspectos que acentuam o peso do efeito de lei quanto ao que se procedeu. A justiça divina, que é toda misericordiosa, né, ela também tem esses aspectos a se considerar. Se o ser humano imperfeito, na área do direito, da magistratura, ele tem, pelos códigos de direito civil, eles têm atenuantes e agravantes, por isso o julgamento. Por isso é um corpo de júri, de jurados, para que a melhor escolha seja tomada por aquele grupo especializado, levando em consideração atenuantes e agravantes. Então, na questão da pandemia, a pergunta é bem oportuna, não é? O médico plantonista, o médico da rotina da terapia intensiva, que é o ambiente onde esse drama acontece, qual é a ideia? Ele sabe que na emergência existem 2, 3 casos que, se não houver como que um leito disponível de terapia intensiva, aquelas pessoas, talvez com um potencial de uma melhor resposta aos aspectos de tratamento na terapia intensiva, a pessoa vai morrer se não tiver um leito para aquilo. Porque o que acontece no ambiente do CTI só se pode fazer no CTI. Então, às vezes, é alguém que está... É muito delicado assim mesmo, né? Alguém que tem uma faixa etária mais alta, alguém que tem comorbidades. O que é isso? É a pessoa que tem outras doenças. E, por exemplo, tem obesidade, tem hipertensão, tem diabetes, às vezes tem uma insuficiência renal, às vezes tem um câncer. Então, o médico vive o dilema, mas o médico que vai tomar essa decisão, ele usa critérios de bom senso, critérios de amor, critérios de fraternidade, não é? É um ambiente de guerra, é uma medicina de guerra, como nós já tivemos ao longo de toda a história da humanidade. Nós não podemos perder isso de vista. Então, o médico que vai tomar essa decisão, muitas vezes ele tem uma religião, ele tem uma crença, ele ora à beira do leito, ele busca inspiração. O que eu faço agora? Meu Deus, me ajude. Ou mesmo que ele seja ateu, ele tem, como filho de Deus, não é, na sua consciência, ele tem a lei divina lá, não é? Nós não vimos isso no Livro dos Espíritos? Onde é que está escrita a lei de Deus? E Kardec e os Espíritos deixam claro para nós, na consciência. Então, ele vai ter inspiração, ele vai ter apoio de espíritos amorosos para escolher pelo melhor. Então, ele não se compromete. Pelo contrário, ele, dependendo de como ele vai viver esse drama,
né, de ter que decidir entre um e outro, um vai morrer e o outro vai poder sobreviver, isso é para o crescimento dele também, não é? Sim. Ele não decide mecanicamente, ele avalia as possibilidades de cada um e escolhe. Não foi ele que buscou aquela circunstância toda Sim. de decidir entre um e outro. Aí entra, no caso, a intenção, né? A intenção dele foi a melhor possível nas circunstâncias. Claro. Aí, estendendo um pouco a segunda pergunta que eu fiz, ela é do Lucas, né? Que ele colocou aqui no Facebook e não saiu. Ele faz um comentário primeiro falando: gostaria de deixar uma pergunta, se possível. Sabendo que somos espíritos devedores e a necessidade de purificação e pagamento de débitos passados, os argumentos aparentemente lógicos da eutanásia fazem entender que não se trata de suicídio. A prática da eutanásia acarretaria débitos para o espírito encarnado e para os médicos que a praticam? A gente comentou um pouquinho sobre os débitos, né, as consequências para o espírito encarnado. E para os médicos que a praticam? Também, porque, de certa maneira, a mesma questão. É uma ação de interrupção da vida. Mas isso vai depender da consciência, do entendimento, da noção da realidade profunda, que inclui a visão espiritual, em termos de haver aí atenuantes e agravantes. Então, a ideia qual é? Há um comprometimento. Mas, por exemplo, se a lei permite, olha a responsabilidade do referendo, se as leis do país permitem, o que em geral vai acontecer? As pessoas ficarão liberadas do ponto de vista da consciência e vão fazer muito mais, porque a lei permite. Então, eu lavo as minhas mãos. Eu vou ser Pôncio Pilatos. Em termos de, olha, não fui eu que decidi, não é? Ele quer, ou ela, o paciente ou a paciente. Às vezes com a aceitação da família. Às vezes a família é quem pressiona quando a pessoa do doente está inconsciente. E quem está consciente é que vai exercer ou não, para um lado ou para o outro, a sua influência, para a preservação da vida, enquanto que outros querem, vamos dizer, num certo sentido, às vezes até dizendo, pensando e sentindo que é para o bem da pessoa, do doente, às vezes é para se ver livre de acompanhar o sofrimento de alguém que ama, ou até, numa situação mais delicada, de não precisar cuidar, de não precisar gastar com recursos, porque é um caso, vamos dizer, sem volta. Por isso que tudo depende do que nós levamos em consideração em meio a um conjunto que atenua e um outro conjunto que agrava. E aí, não é? Nós vamos nos responsabilizar perante a nossa consciência, perante as leis de Deus, e isso pode resultar em problemas futuros mais ou menos delicados para nós. A gente lembra, não é? O mundo, o planeta, é um planeta das expiações que as doenças geram, que significa sofrimento, mas é também de provas. É um problema de tests and atonements. A ideia de que nós estamos sendo observados. Não precisa ter ninguém ao nosso lado olhando, não é nesse sentido. É no sentido de nós reagindo em todas as circunstâncias da vida, estarmos mostrando também quem somos. Então, voltando, eu acho que para a questão relevante, eu digo olhando para o relógio, a ideia de que o Espiritismo, e aí eu falo por ele é contrário à eutanásia. Então, se alguém tinha dúvida
no sentido de como votar no referendo, se nós vamos valorizar os ensinamentos, os esclarecimentos dos queridos espíritos que estiveram com Kardec e o próprio Kardec, que enfeixou esses aspectos nos livros da codificação, nós temos que votar pelo não. Querendo votar pelo sim, é uma decisão íntima, porque nem tudo que o Espiritismo apregoa, sugere, contempla, ilumina, cada pessoa vá ou não se deixar conduzir por aquilo. Cada um é livre, chama-se livre-arbítrio. Isso é uma coisa. Mas, se a pessoa já sabe o que os benfeitores sugerem e age em contrário, é uma decisão livre. Mas assumamos depois as consequências. Porque tudo gera consequências. O plantio é livre, né? Mas a semeadura é obrigatória. Como Se sempre. você quiser, Dani, ver outras questões, estamos à disposição. Sim. Temos uma aqui com relação... que ela pergunta o seguinte: vários pacientes escolhem por não conduzir um tratamento específico, muito comum no caso do câncer, né? Este paciente estaria cometendo uma espécie de eutanásia, se ela prefere não ter o tratamento específico? Se o paciente recebe uma orientação médica, olha, o melhor para o seu caso é você não operar agora, vamos fazer uma poliquimioterapia, que é o melhor da oncologia moderna, para ver se o tumor reduz de tamanho, para quem sabe operar daqui a um mês. E isso é o que a oncologia diz em qualquer lugar do mundo para aquele quadro, né? E a pessoa, por uma autodeterminação, por uma livre escolha, por uma crença pessoal, ela deixa de seguir a recomendação médica, ela está como que se comprometendo, porque o médico, no caso, ele foi o agente da providência divina. Tudo estava entrelaçado a favor da melhora clínica, do prolongamento da vida, da redução de manifestações da doença, não é? Porque doenças ligadas a essa temática é tudo coisa séria, é tudo coisa grave. Então, a pessoa também tem liberdade. Mas se é algo do tipo ligado à rebeldia, à teimosia, entende? Como que ao orgulho de achar que sabe mais do que o colega que esteja procurando ajudar pela medicina, tudo isso tem consequências. Então, as consequências negativas, a pessoa terá que assumir. Vai que ela diga, não, eu acredito no chá de não sei o quê, porque me disseram que é bom. Isso é muito comum, né? E aí o que acontece? A vida segue, encurta a vida programada, né? E as consequências tristes de uma vida encurtada, claro que Deus é misericordioso, a justiça divina é amorosa, nós estamos tentando entender isso tudo, mas eu não posso dizer que isso é uma eutanásia. Tudo vai depender se a pessoa ainda vai buscar ou não algum recurso. Se ela sabe que é um diagnóstico que evolui para a morte em pouco tempo, e ela não busca nada por opção, é uma espécie de uma eutanásia. E as consequências são similares. Sim.
Ok, tá certo. Dando uma olhada nas perguntas aqui, parece que a gente terminou. Tem alguns comentários aqui que eu não estou conseguindo puxar. Todo mundo agradecendo pelos excelentes esclarecimentos. Algumas aí, muitos abraços e de agradecimento para o Sérgio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui agora. E no momento, somente, né, finalizando o nosso papo, que já está aí 1h20 já passando, tomamos o tempo do nosso querido amigo Sérgio. Né, obrigado pelos esclarecimentos e uma grande oportunidade para deixar para as pessoas que têm esse poder na mão, né, utilizar a democracia, né, que nós temos aqui, o voto, que vai ser utilizado para a legalização dessas leis, né, de procurar nos esclarecer, né, ler, porque é uma oportunidade que nós temos de passar essas informações para aqueles que não têm, um pouco dessa realidade espiritual, né? E nada melhor do que estarmos a par do que está escrito nesse referendo, né? A pergunta no referendo é simples, mas existe muito material que está disponível, né? Eu vou até colocar na descrição aí abaixo, já temos 1 mês, 4 semanas para lermos, entendermos, porque para termos argumentos mais firmes, né? Para podermos ter essa explicação, para nosso entendimento e para ter essa instrução, né, do que estaremos votando, né? Eu gostaria de fazer um comentário. Uhum. Num certo modo de ver, tudo que cada um que é espírita ou espiritualista e tenha essa visão de que é melhor nós investirmos na vida, lembrando que sofrimento faz parte da nossa empreitada evolutiva e que nós não podemos como que fugir de certas questões que muitas vezes fomos nós que aceitamos que elas fizessem parte como que da nossa reencarnação. Nós é que esquecemos o que nós programamos. Por isso o Leon Denis dizia aquilo, olha, cuidado com o que você veio fazer aqui. Trata de cumprir tudo direitinho. Então, o que eu queria dizer é a ideia de que se cada um que entendeu essa luz da doutrina espírita haja com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, não é? Ajudem eles a conversando com eles a respeito disso. Porque nós estamos num momento decisivo e eu vou ser um pouco enfático. Não é? Eu nem gosto muito de ser assim, mas é uma luta entre a luz e as trevas. Quem é que tem interesse de se promover a pena de morte, o aborto, a eutanásia no mundo? Quem tem? Nós estamos falando a favor da vida, não é? Então, suicídio, eutanásia, aborto e pena de morte é um conjunto de 4 itens que nós, com o conhecimento que a doutrina nos deu, nós devemos ajudar, mesmo que seja conversando com 1, 2 ou 3, para aumentar a chance de nós exercermos a nossa influência, vamos dizer assim, salutar, que na verdade não é nossa, veio da espiritualidade. Doutrina espírita é consolador prometido por Jesus. Então, trabalhar essas verdades espirituais à luz do Consolador é ser aliado do Cristo. É fazermos, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, algo que pode ser útil para, pelo menos durante um bom tempo, que a gente não veja a Nova Zelândia promovendo algo que depois terá que lidar com as suas consequências negativas. Então, era esse comentário que agora, ao finalzinho, eu gostaria de fazer com vocês. Eu me lembro, Mani, que há a questão da maconha.
que há a questão da marihuana. Aqui é diferente. Nós não temos o espiritismo nos dizendo que é assim que deve ser feito, como no outro tema. Mas nós nos lembramos a ideia de que há uma série de questões ligadas à medicina, ligadas à política, ligadas à violência urbana, à dependência química, à relação da maconha com outras drogas, em que as pessoas utilizam a marihuana, né? E, às vezes, o que é pior, o haxixe, que é uma consequência da maconha, né? Isso tudo tende a trazer dificuldades. Mas nós nos lembramos que, infelizmente, no mundo, temos 7,7 bilhões de encarnados. Existem dependentes químicos também do outro lado, interagindo. Ninguém bebe meia garrafa de aguardente no Brasil sozinho, não é? Como também toda bebida alcoólica ingerida em grande quantidade, ninguém faz isso sozinho. A questão da maconha também tem uma série reunião de amigos, é uma reunião é uma reunião, seja, né? Na verdade, nós não podemos perder de vista que a Terra é um mundo muito atrasado. Um dia, num grande futuro, nós não teremos viciações letais. Talvez a menos letal das drogas ilícitas seja a maconha. Tanto é que alguns princípios ativos estão sendo usados por nós em medicina, para crianças com epilepsia, crianças ou pessoas com dor crônica, né? Buscando uma questão terapêutica de um determinado princípio. Mas isso não é tão simples, né? Porque a maconha, apesar dela não ser aquela que mais prejudica o indivíduo, ela se liga a uma série de questões e, às vezes, a criminalização gera o tráfico gera violência, gera morte, né? Talvez a descriminalização possa diminuir outros prejuízos que o tráfico gera, né? Porque a maconha, se ela vai ser liberada um dia, e ela já foi para consumo pessoal dentro de casa em alguns países, isso pode até reduzir o número de gente na prisão, o número de gente surtando na prisão. Sim. Por causa do confinamento. As prisões americanas, as prisões brasileiras são abarrotadas de gente. É um drama sem fim. Então, talvez, se vocês desejarem, nós pudéssemos conversar um pouco mais sobre esta questão, né? Mas lembrando que aí não é a opinião da doutrina espírita, é a opinião da medicina, é a opinião de uma medicina que ainda está com certas questões em aberto. O que é melhor no todo? Mas o melhor mesmo é não dependermos do tabaco, é não dependermos do álcool em grande quantidade, não dependermos de nenhuma substância afora aquela dos alimentos convencionais. Isso significa libertação. Qualquer um que use tem até a liberdade judicial, jurídica, governamental para utilizá-la, né? Na verdade, ainda é um prisioneiro. É um prisioneiro de uma substância química, porque a pessoa que vive a sua ansiedade busca se acalmar com uma droga ou outra qualquer. O que é isso? É mais lícito, menos lícito? Mas denota o quê? As nossas fraquezas, as nossas desarmonias, as nossas dificuldades de vivermos os desafios. Mais uma dificuldade no processo da desencarnação, né? Quando desencarnarmos, estaremos aí apegados, não só mais um elemento, né? Mais uma substância que estaremos, né, realmente ligados e não teremos muita dificuldade de nos apegar, de nos
livrar e passar para uma outra etapa, né? E Que é natural. tudo que acontece aqui do lado de cá tem continuação do lado de lá. Tem tráfico, tem violência, tem prisões morais, tem obsessores, tem conluios, entende? Aonde que se dá isso tudo? No nosso mundo. Aonde? Nos planos inferiores. Umbral inferior, trevas e regiões abissais. Isso é um tema de estudo. Mas a ideia qual é? Nós temos que pensar como que é melhor nós nos libertarmos de condicionamentos e vícios, liberando ou segurando essa onda de tal modo que nós tenhamos pelo menos uma tendência a uma vida mais saudável. Reflitamos, pensemos, mas eu fico também, antes até do referendo, à disposição para vermos outras questões, tanto de um tema como deste último, que nós não chegamos a aprofundar. Então, assim, cumprindo o nosso horário, né? Já estamos aqui 1h30, mais de 1h30 de reflexões e aprendizados. Novamente agradecemos aqui o Sérgio, né, por estar presente aqui, as pessoas que participaram, os internautas com as perguntas, né, e com a participação, e com esse recado, né, que realmente temos essa oportunidade, né, de praticarmos a nossa democracia, a nossa liberdade, e assim também temos a nossa responsabilidade de termos esse mês para estudarmos, para, né, nos aprofundarmos um pouco mais no tema, para realmente saber para que estamos votando, né? Com esse ponto de vista espiritual que nós temos agora, e buscarmos aí essa oportunidade para continuarmos espalhando essa mensagem da bênção divina do Espiritismo para a nossa sociedade, no futuro melhor. Deixamos aqui nosso querido abraço ao Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, e estaremos novamente juntos aí em breve. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e até breve. Ok. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.